E no projeto Lendo o Pior de Agatha Christie, chegamos ao pódio, com os 3 livros considerados os piores da autora. E hoje eu vou falar do terceiro lugar. E a medalha de bronze vai para Os Quatro Grandes. Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos. E para quem está chegando agora e não sabe do que se trata esse projeto Lendo o Pior de Agatha Christie, no ano passado eu fiz uma pesquisa informal numa página de fãs da escritora no Facebook. Eu pedi às pessoas que indicassem os livros que elas acham piores da escritora. Fiz a compilação dos resultados, estou fazendo a leitura no decorrer desse ano e a cada mês eu venho trazer um deles aqui para vocês. Eu vou deixar aí nos links, nos cards e na caixa de descrição, tanto o vídeo inicial desse projeto, quanto a playlist com todos os vídeos que já foram apresentados. E o livro dessa vez é o terceiro colocado, que é Os Quatro Grandes, que ao contrário dos outros livros que já foram lidos nesse projeto, é protagonizado pelo principal personagem criado pela escritora, que é o detetive belga Hercule Poirot. No início da história, a gente vê o Hercule Poirot se preparando para a sua primeira viagem para a América do Sul, mais precisamente para o Rio de Janeiro, quando ele recebe 2 visitas bem inesperadas. A primeira delas é o Capitão Hastings, que é um personagem que já apareceu em vários outros livros da escritora. Ele é meio que o Watson do Poirot, né? Ele ajuda o detetive nas suas investigações, mas quase sempre o seu raciocínio vai para o lado contrário da realidade, o que faz com que o Poirot tenha uma atitude, né, ironize bastante o pensamento dele, às vezes até com sinceridade demasiada, beirando aí a humilhação. E o interessante desse personagem também é que quando ele aparece, a gente, né, o leitor, quase sempre segue a mesma linha de raciocínio dele, fazendo com que a gente se sinta enganado no final, como é habitual nos livros da Agatha. E nas histórias em que ele aparece, ele também é que é o narrador, inclusive nessa aqui. Pois bem, o Hastings está morando na Argentina, onde ele tem uma fazenda, e tendo que ir a Londres a negócio, ele resolve fazer uma visita surpresa para o seu melhor amigo. Mas a conversa dos dois é interrompida por um barulho estranho numa outra parte da casa, e quando os dois vão lá ver o que aconteceu, eles se deparam com um homem em estado deplorável, todo sujo, em estado de choque, que fala o nome do Poirot e menciona o número 4. O Poirot então revela que ele já ouviu falar de uma grande organização internacional extremamente poderosa chamada Os Quatro Grandes, que tem ramificações em todo o mundo e que já controla boa parte tanto da economia quanto da política mundiais, e que tem o objetivo de uma dominação total do mundo, né, transformando o planeta inteiro numa grande ditadura. O homem revela que o número 1 dessa organização é um chinês chamado Li Chang-yen, que seria o cérebro da organização, que teria o poder político, né? Os outros 3 não são conhecidos, mas a gente sabe que o número 2 é representado por um cifrão e por 2 listras e uma estrela, o que indica que ele é americano e que o seu poder seria o econômico. O número 3, a gente sabe apenas que é uma mulher francesa, e o 4 é o mais misterioso de todos, que é o executor das ordens do grupo, conhecido apenas pelo apelido de O Destruidor. Mas esse homem acaba morrendo sem revelar mais nada, e a vaidade do Poirot é instigada, porque ele acredita que se ele foi procurado dessa forma, é porque ele é a única pessoa capaz de desvendar todo o mistério por trás dessa organização. E as suspeitas dele acabam se confirmando quando chega, logo depois, um funcionário de um manicômio procurando um fugitivo e identifica o homem que morreu como esse louco. Mas o inspetor Japp, da Scotland Yard, que também é um outro personagem que aparece em vários outros livros,
ele diz que não, que esse homem é, na verdade, um agente secreto britânico que estava desaparecido há 5 anos. O Poirot descobre que o homem foi assassinado e que o enfermeiro do manicômio era, na verdade, o destruidor, o famigerado número 4. Começa então uma trama de intriga e espionagem protagonizada por esses dois amigos e que é bem diferente das aventuras habituais do Poirot, embora aqui também ele vá se deparar com vários crimes no decorrer da história. Então nós temos um milionário que tem a garganta cortada numa mansão rural da Inglaterra. Tem um cientista americano que é sequestrado durante uma visita a Paris, quando ele vai discutir suas ideias com a mais brilhante física nuclear da atualidade, né, do momento ali do livro, que é citado inclusive que ela era capaz de deixar a Madame Curie no chinelo. Tem um outro senhor, também morador de uma mansão no campo da Inglaterra, que é encontrado morto com a cabeça dentro da lareira. Tem um campeão internacional de xadrez que está recluso há muitos anos e que aparentemente sofre um ataque cardíaco durante uma partida importante. E por aí vai. Vários pequenos crimes no decorrer de toda a trama do livro. E todos esses casos que aparentemente não têm a menor ligação entre si, o Poirot vê o dedo dos 4 grandes. O problema é conseguir provar essa conexão entre os crimes e, mais difícil ainda, desses crimes com a tal organização internacional que quase ninguém conhece. Eu não achei esse livro exatamente ruim, mas apesar das perseguições e da ação constantes, é um livro um pouco repetitivo. Ele é construído, né, em episódios e acabou ficando mais longo do que o necessário, sem que isso trouxesse algum acréscimo importante para a história. O padrão do livro é uma série de encontros perigosos, de tentativas frustradas de pegar os criminosos, com tanto o Poirot quanto os 4 grandes preparando armadilhas uns para os outros. E o final, então, é uma coisa mirabolante. Parece aqueles filmes de espionagem dos anos 60, ou então os filmes do 007, principalmente os do Roger Moore, né? Com aquelas fortalezas inacessíveis, organizações criminosas ultrapoderosas, com dinheiro sobrando, e que tem toda a tecnologia mais avançada para destruir o mundo. E é com certeza, então, um livro bem atípico da Agatha, ao ponto de que, se ele for o primeiro livro que alguém pegar para conhecer a escrita da autora, provavelmente não vai pegar mais nenhum, vai desistir de algum outro, porque ele tem uma certa estranheza, ele parece assim uma colcha de retalhos. É um livro divertido, mas é quase que uma paródia das histórias de detetive, inclusive das aventuras posteriores do próprio Poirot, que, aliás, nesse livro está bem diferente do Poirot que a gente conhece dos outros livros. Mas se a gente pesquisar as circunstâncias em que esse livro foi escrito, a gente entende muito das características dele. Ele foi publicado em 1927, em um período bem conturbado da vida da Agatha. A mãe dela havia morrido há pouco tempo, ela estava precisando de dinheiro, ainda não era a escritora famosa, e, além disso, recentemente tinha acontecido o episódio do seu famoso desaparecimento, né, que até hoje não foi totalmente explicado. Ela também estava trocando de editor nessa época e precisava honrar o contrato anterior. Ela estava escrevendo O Assassinato de Roger Ackroyd, que foi o seu primeiro best-seller. Também já tem vídeo sobre ele aqui no canal, o link vai estar aí em cima. E queria que esse livro novo fosse publicado pela nova editora. Mas ela ainda devia 2 livros para o editor antigo. O seu cunhado, então, sugeriu que ela pegasse histórias já publicadas em revistas do Poirot, juntasse tudo num livro, amarrando com uma trama única, e há indícios de que ele próprio tenha feito esse trabalho, né? O que explicaria esse tom remendado das histórias do livro. E o outro livro que ela escreveu nessa época, que ela também estava devendo, foi O Mistério do Trem Azul, que é considerado por ela mesma o seu pior livro,
e que nós ainda vamos ler aqui nesse projeto. Mas Os Quatro Grandes acabou sendo publicado depois do Roger Ackroyd e se aproveitou bastante do sucesso daquele livro. E essa ordem de publicação também explica uma discrepância que tem aqui no final desse livro. Porque o Poirot diz que ele vai se aposentar, vai morar no campo para plantar abobrinhas. E no início do Roger Ackroyd ele já está aposentado e vivendo no campo. Então, por causa dessa ordem de publicação, isso fica explicado. Esse livro também serviu de base para um episódio da série Poirot, mas teve a história bem alterada e alguns dos crimes foram excluídos, alguns personagens modificados. O Hastings, por exemplo, só aparece no finalzinho da história, mas o resultado, justamente por ser mais coeso, é um filme muito bom e mais fácil de assimilar a história e que, além disso, traz o Poirot com a personalidade que a gente já conhece e gosta bastante, né? Vou deixar também o link para essa adaptação, que vale a pena dar uma olhada, até porque ela é bem diferente da história aqui do livro. E no segundo lugar da nossa lista fica mais uma história do Poirot, Os Elefantes Não Esquecem, que também tem a participação da escritora de livros policiais Ariadne Oliver, que seria um alter ego da própria Agatha, que também aparece em outros livros. E a sinopse desse livro é a seguinte: em uma determinada situação, a Ariadne Oliver é questionada sobre o caso de um assassinato de um casal que aconteceu há 15 anos atrás e que não foi devidamente solucionado. Ela fica intrigada, pede ajuda ao Poirot, né, com a esperança de solucionar esse caso. Mas para isso eles vão ter que contar com a ajuda de pessoas que viveram naquela época, partindo da suposição de que elas são como os elefantes que não esquecem de nada. E o nosso encontro para conversar sobre esse livro fica marcado para o dia 27 de agosto. Então, se você tem Os Elefantes Não Esquecem na sua estante e tem vontade de ler, vamos ler juntos. Se não tiver, o link para compra, tanto dele quanto dos Quatro Grandes, está aí na caixa de descrição. E fazendo sua compra na Amazon, utilizando esse link, você estará contribuindo para uma causa social, porque eu sempre repasso a minha comissão para alguma instituição de assistência. Então, obrigado por assistir o vídeo. Não deixe de dar sua curtida, que ajuda bastante o crescimento do canal. Deixe seus comentários aí embaixo. E se não for inscrito, conheça o material que eu já publiquei. Se gostar, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.